Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Vascão. E hoje a gente tem aí notícias boas e notícias ruins, né? Mas a gente, antes de começar a falar sobre esses temas, peço que você deixe aí seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube sempre te envie aí notificações assim que surgirem vídeos novos aqui no canal, e também compartilha com mais amigos vascaínos, traz a galera para cá e vamos falar de Vasco, né? Vamos falar primeiramente sobre o jogo de ontem, um jogo com saldos negativos para o Vasco, uma partida em que muitos de nós esperávamos uma vitória, né? Ontem essa vitória não veio, o Vasco até começou a partida ganhando ali por 1-0, o gol do nosso Germancano, ele não passa em branco, né? Um jogador que realmente, quando é acionado, corresponde. E acabamos levando a virada 2-1 aí, o gol, né, do nosso ex-atleta Renato Kaiser, que foi cria da base do Vasco da Gama, e que ontem, né, a lei do ex funcionou contra o Vasco e fez com que o Atlético Goianiense saísse vitorioso de campo, né? Muitos torcedores nos nossos grupos aí de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que a gente participa, reclamando muito, né, ontem sobre a postura do time. Foi uma coisa que me incomodou bastante. A própria escalação do Ramon também me desagradou, né? Não sei se desagradou a você. Se desagradou, deixa aí nos comentários, coloca a tua opinião. A gente quer saber o que você pensa a respeito do que houve ontem nessa partida, né? Por falar em escalação e também no desempenho dos atletas, a gente vai analisar rapidamente aqui o que aconteceu na partida de ontem, né? No nosso ponto de vista, uma partida em que o Ramon escolheu alguns atletas aí de forma equivocada, a nosso ver, né? Por exemplo, a escalação contou ali com o Fernando Miguel, com o Pikachu, Henrique, Marcelo Alves e Miranda. Até aí não houve surpresas, mas no meio campo algumas surpresas aí acabaram impactando no desempenho do time. O Vasco foi a campo ali na meiuca com o Andrei e Felipe Bastos, que são titulares do time, e ali na frente Bruno César e Carlinhos, né? E ali Thales Magno e Germancano no ataque. Benítez ontem fez uma falta tremenda nesse meio campo do Vasco, e aí o impacto foi realmente, a meu ver, no meio campo muito lento, né? Com ações ali realmente de pouca marcação, a marcação que nós tivemos muito concentrada na pessoa do Andrei, que ficou sobrecarregado nessa função, e os jogadores de frente pouco participativos, não criaram, né, para que os jogadores de frente pudessem ser um pouco mais agressivos ali na parte frontal do time, né, na parte de ataque do Vasco. E aí isso acabou atrapalhando o desempenho do time. O Vasco também foi um time muito reativo, aceitou muito a imposição do Atlético Goianiense, que parecia jogar em casa, né? A nossa leitura foi essa: o Atlético o tempo todo no campo de defesa do Vasco, impondo dificuldade ao Vasco para sair com a bola. O Vasco teve imensas dificuldades de sair jogando, né? De sair tocando. E aí a gente fica preocupado com isso, porque contra o São Paulo foi assim, contra o Grêmio foi assim, contra o Atlético Paranaense em diversos momentos do jogo também foi assim. Então a gente tem visto aí um Vasco dentro de São Januário que tem aceitado muito ali a imposição e a postura do adversário, né? E tem sido pouco agressivo e pouco combatente em relação à reversão disso, né? Fora de casa a gente tem jogado até um pouco melhor. Contra o Ceará a gente jogou bem, e contra o Santos nós jogamos muito bem, um time muito desfalcado e que só não saiu com a vitória por detalhes, né? Mas isso tem me incomodado. O Vasco tem jogado em São Januário, aceitando muito ali a participação do adversário no jogo, né? Não tem criado tantas dificuldades, tem permitido muito que os adversários permaneçam com a bola. E na postura do time ontem faltou isso, né? A escalação do Ramon dava a entender que ele buscaria um Vasco um pouco mais criador, com a posse de bola, com o domínio do jogo, mas não foi isso que aconteceu. O meio campo do Vasco quase não tocava na bola, precisava combater na marcação e não tinha, né, esse espírito combatente. E aí a gente não ficou com a bola, né? A bola o tempo todo com o adversário. Bruno César, Felipe Bastos e Carlinhos pouco participativos no jogo, e isso nos custou caro, né?
deu a entender aqui na nossa leitura de que o setor defensivo do Vasco sofreu muito com a falta de participação do meio-campo vascaíno, que nem ficou com a bola e nem marcava como deveria ter marcado os jogadores do Atlético. Vamos analisar aqui por setores então, né? O setor defensivo do Vasco, quase todo ele foi muito mal na partida, com exceção do Fernando Miguel, que foi um dos destaques do jogo junto com o Germancano, fez várias defesas importantes, foi muito acionado tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No segundo tempo, inclusive, ele sai do gol e evita um gol logo de cara do Atlético Goianiense, né? E para mim foi um dos destaques da partida. No restante do sistema defensivo, a gente viu do lado esquerdo uma avenida do lado do Henrique, coisa rara de se ver, né? Sempre foi um lado muito forte. Mas o Marcelo Alves também teve muito mal na partida, acabou atrapalhando um pouco ali o desempenho pelo lado esquerdo da defesa vascaína. E o Janderson fez um carnaval ali pelo lado esquerdo, foi muito acionado pelo time do Atlético Goianiense, né? E pelo lado direito, um Pikachu pouco participativo. Ele até não comprometeu ontem, né? O time do Atlético Goianiense atacou muito mais pelo lado esquerdo, mas também pelo lado direito, sempre que foi acionado ali, né? O Pikachu ganhou poucos combates, né? Na frente, o Pikachu pouco participativo. Tem uma coisa que está me incomodando aí na subida do Pikachu, que é ali a função tática dele de ir sempre pelo meio, né? Ele nunca quebra essa situação e vai até a linha de fundo, né? Acho que o jogador ele tem que fazer essa leitura, tem que respeitar o esquema tático, mas em determinados momentos do jogo, achar os espaços, né? Fazer a leitura correta, se movimentar achando as brechas na defesa do adversário, e falta um pouco isso, né? Falta um pouco disso aí. Isso até aconteceu no gol que nós fizemos contra o Atlético Paranaense. O Pikachu recebe a bola pela ponta e toca ali para o Benítez, né? Que acabou cruzando para o Germancano fazer o gol. Senti falta disso ontem, dessa leitura, né? E aí a gente vai para o meio campo. Para mim, o setor que mais comprometeu o jogo foi o meio campo pesado, lento, né? Com poucas ações durante o jogo, aceitando muito a posse de bola do adversário, com pouca velocidade de transição. E o Ramon poderia ter acertado ali a escalação inicial e colocado um meio campo mais pegador, né? Tanto prova que no segundo tempo o Ramon coloca o Bruno Gomes no jogo, o Vasco começa a dividir um pouco mais as ações do jogo, equilibrar um pouco mais a posse de bola, né? E também finalizar um pouco mais por conta disso. O Vasco passou a ter um pouco mais a bola, tocar, achar os espaços, e isso facilitou, né? Dificultou um pouco mais para o Atlético Goianiense, melhor falando, né? Então, o Vasco teve um meio campo ontem pouco participativo, não marcava e nem criava, e isso atrapalhou, acabou sacrificando um pouco, né? Sobrecarregando a nossa defesa, que era o tempo todo testada ali pelo ataque do time goianiense, né? Já na frente, a gente percebe um time que tem tido pouca velocidade de transição, né? Sentimos muita falta do Benítez, que é um jogador que faz isso muito bem, sai da defesa para o ataque com velocidade, conduzindo a bola, e ontem faltou essa peça para o Vasco, né? A gente esperava que talvez o Carlinhos pudesse fazer isso, mas o Carlinhos ainda um pouco fora de forma, a gente percebe que ele fica fora de ritmo do jogo durante quase toda a boa parte do jogo. Então, sentimos falta desse jogador, e aí toda vez que a bola chegava na frente, chegava com lentidão, o time do Atlético Goianiense já bem postado defensivamente, e a gente criava muito pouco, né? Percebi novamente Thales Magno pelo lado esquerdo, solitário na partida, isolado, né? Isso foi realmente isso já é uma tendência no Vasco. Toda vez que o Thales Magno tem a presença de alguém pela esquerda, o jogo tende a melhorar um pouco, porque divide a atenção da marcação. E o Thales Magno pela esquerda sozinho, tendo que voltar também para recompor, já que o time do Atlético atacava muito pelo lado esquerdo, acabou tirando aí o fôlego total do Thales para que atacasse com muito mais contundência, né? Pelo lado direito, a gente tinha ali o apoio do Carlinhos. Para mim, o grande erro da partida também foi essa escalação do Carlinhos, tendo que fazer a função que o Juninho fez contra o Santos. São jogadores diferentes, o Juninho é um pouco mais participativo, tem mais ritmo de jogo, tem mais fôlego, né? Fez isso muito bem contra o Santos, se contundiu, e dessa vez o Carlinhos foi fazer essa função e foi muito mal, né? E aí lá na frente o Germancano sozinho quase não pegava na bola, tinha que voltar para pegar a bola e participar do jogo, mas sempre que acionado, né, acabou fazendo e contribuindo. Fez dois gols na partida, um
foi de fato aceito, e o segundo gol foi anulado, né, sobre a justificativa do VAR de que ele teria levado a bola, né, no braço, e acabaram anulando o segundo gol do Vasco, né? O Vasco que marcou o primeiro gol e estava mal na partida, mas marcou o gol, e isso mudaria a história do jogo. Mas logo em seguida o Vasco toma um gol ali, né, uma jogada que para mim foi falha total, bola cruzada ali pela lateral direita do Vasco, mais uma vez as bolas vindo na lateral direita, e ali o Renato Kaiser, né, muito menor, acabou se antecipando do Marcelo Alves, fazendo o gol. Para mim, lances alçados na área, a defesa do Vasco falhou nos dois gols do Atlético Goianiense. O Renato Kaiser faz o segundo gol da mesma forma, de cabeça, né? E o Vasco começa a se desesperar na partida. Tivemos algumas substituições até interessantes. O Catatal entrou muito bem ali na função do Thales, inclusive participa de várias jogadas pelo lado esquerdo, fazendo o que o Thales não fez durante o jogo, que é levar a bola até a linha de fundo e cruzar, né, para que o Germancano seja realmente mais acionado dentro da área. E alguns outros atletas até surpreenderam, como por exemplo o Marco Júnior, que entrou e fez o Vasco ter um pouco mais de posse de bola pelo meio, um pouco mais de qualidade ali na troca de passes, né, coisa que não aconteceu com o Felipe Bastos, né. E aí, alguns outros jogadores entraram em campo, mas, né, acabaram comprometendo. O Vinícius entrou até bem, né, dando uma acelerada no jogo, mas foi dele ali o lance que saiu o gol do Atlético Goianiense, o gol de empate, né, ele perde a bola ali pela ponta. Também achei que o Vinícius, né, poderia jogar um pouco mais com parceria ali com o Pikachu, mas não aconteceu também, pouca participação nessa dobradinha entre Vinícius e Pikachu, e o Vinícius acaba perdendo a bola, né? E aí sai o gol do Atlético Goianiense. O Bruno Gomes, né? O Bruno Gomes foi quem mais comprometeu. Ele acabou fazendo uma falta boba, vinha bem no jogo, tocando a bola, né? Fazendo ali o que tem que ser feito, né? Distribuindo o jogo, mas acabou fazendo uma falta boba. Vai ser desfalque, foi expulso, vai ser desfalque contra o Botafogo, um desfalque importante na partida contra o Botafogo. O meio-campo do Vasco tem poucas opções, e o Ramon já perde mais uma, que é o Bruno Gomes, né? Mas aí essa partida teve um saldo negativo, além da derrota, né? A gente caiu de posição na tabela do campeonato. A gente que começou a rodada na quarta colocação acabou sendo ultrapassado pelo Palmeiras, né? E caímos aí, né, 2 posições. Hoje a gente ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, ainda com um jogo a menos, né? E aí tem um outro detalhe, o aproveitamento do Ramon, né, caiu aí para 58%, aproveitamento que já chegou a ser de 70% deste brasileiro, né? Mas não tem nada perdido, galera. O aproveitamento do Ramon ainda é muito bom. Acho que o aproveitamento do Ramon é de se considerar. O Vasco surpreende ainda, né? Tá além das expectativas de muitos de nós, né, que já achava ali que o Vasco iria ficar no meio da tabela. O Vasco está no primeiro pelotão, no pelotão de cima, e tem muita coisa para acontecer. São 4 vitórias do Ramon, 2 empates, né, e 2 derrotas, né, nessas primeiras 8 rodadas do campeonato, né. O que fica aí de aprendizado para o Ramon é que realmente não pode mais aceitar determinados comportamentos dentro de campo. Primeiro, entrar com quem realmente está bem e pode contribuir um pouco mais. Essa questão de jogar com um jogador que é pouco participativo, que participa um ou outro lance, né, como é o caso do Felipe Bastos, tem que ser repensado. Tem que ser repensado essas 2 laterais, principalmente a lateral direita, que tem sido uma avenida nos jogos, né? É uma questão que já vem ocorrendo há muito tempo. Todo adversário do Vasco se dá bem pela lateral direita, e a gente tem que rever isso. Ou reforça com o Pikachu ali, ou tira o Pikachu, adianta o Pikachu, joga ele lá para frente, coloca um lateral de ofício ali, porque a situação não é das mais fáceis, e a gente sofre muito com isso todo jogo, né? E aí, corrigido isso, eu acho que o Ramon terá dias melhores aí no Vasco, né? Uma sequência melhor. Essa sequência que o Vasco vai pegar daqui para frente também poderia ajudar. O Atlético Goianiense em casa, vamos sair e enfrentar o Curitiba logo após o Botafogo. Então a gente tinha uma expectativa positiva em relação a isso, mas já temos o primeiro revés. Então tem que pensar muito aí de colocar um time realmente que possa contribuir mais dentro de campo. Essa é a exigência do torcedor vascaíno, né?
Outras perdas que o Vasco terá é a questão aí do Andrei, que saiu machucado, que a gente ainda não sabe qual é o nível da lesão. O Vinícius também saiu sentindo dores. E o Bruno Gomes, que será desfalque aí pela expulsão, já é desfalque para a próxima rodada, né? Deixa sua opinião aí, o vídeo está ficando extenso, mas tem uma notícia boa, tá? Inauguração do CT hoje, Centro de Treinamento do Almirante, será inaugurado hoje, sexta-feira, e com a Vasco TV transmitindo aí a inauguração do CT, com presença de ídolos vascaínos, né? E aí o Vasco vai transmitir isso na Vasco TV às 16 horas de hoje. Então acompanhe aí, você que pode acompanhar ao vivo, acompanhe a Vasco TV, que a inauguração do CT será hoje. O CT vai ser entregue aí ao departamento profissional do Vasco e os jogadores já poderão utilizar algumas áreas do CT, né? Tem 2 campos que serão entregues aí, um campo já está preparado, o outro já está com grama também, então coisa boa. O Vasco já precisava ter isso há muito tempo, né? Um centro de treinamento preparado, profissionalizado, para que o Vasco tenha melhores condições dê melhores condições aos seus atletas, e isso vai acontecer e a gente fica feliz. E você, torcedor, é responsável por isso, você que contribuiu e fez o Vasco construir mais uma marca na sua história, contribuindo aí com 5,8 milhões de reais doados pela nossa torcida. Parabéns a você. Esse CT merece ter o nome da torcida aí, né? Merece realmente ter o nome dado pela torcida. Que seja feita uma enquete, né? CT do Almirante é bonito, mas vamos ver se a torcida concorda, porque a torcida é o maior patrocinador do Vasco, não só agora em relação ao CT, mas da sua história, né? O maior patrocinador do Vasco é o seu torcedor, né? Então essas são as informações aí que a gente quer passar para você hoje, a nossa opinião sobre o jogo. Tivemos também uma live ontem pós-jogo com os canais, né, Baianinho e também o canal Pitaco Vascaíno, que nos ajudaram ontem a fazer uma live pós-jogo. A live vai estar disponível aí, né, na grade do canal, nos vídeos do canal logo logo. E a gente espera que você possa assistir, né, e deixar lá a sua opinião também. Valeu? Fica com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.